princípio do direito penal. A gente vai começar com isso e a gente vai trazer uma forma mais cotidiana, mais do dia a dia, para tentar explicar, né, e se tornar algo mais palatável, né, mais fácil, de compreensão mais fácil. A primeira coisa que vem na mente, em princípios, é dizer o que são princípios. E aí cada doutrinador ele vai trazer elementos diferentes do que é considerado princípio, né? Uma das melhores classificações é a seguinte: princípios são verdadeiros norteadores do sistema jurídico. Quando você pensa em princípio, é muito simples assim. Pense dessa forma. Quando você vê assim, biblicamente, e no princípio Deus criou os céus e a terra. O princípio não remete você à origem, ao início. É a mesma coisa aqui. Quando a gente fala em princípios, é a origem, o início. E quando a gente vai nos manuais de direito, manuais as doutrinas, a gente pode dividir esse princípio em duas partes, né? Princípios como verdadeiras normas de integração. Ela dá o direcionamento para quando o legislador vai fazer uma norma. E o princípio como verdadeira forma normativa. Você vai ver que é quase como um mandamento. Alguns são forma de integração, eles te dão um direcionamento. Outros estão como verdadeira forma normativa, eles são quase uma regra. Doutrinariamente, a gente pode dividir em duas categorias, né? Os implícitos e os explícitos. Hoje, principalmente, vamos falar dos explícitos. A gente vai encontrar os explícitos, seja na Constituição Federal, seja no Código Penal, ou nos dois lugares. Pode encontrar em um, no outro, ou nos dois. Os implícitos a gente não vai encontrar com tanta facilidade. E a gente vai deixar para falar deles no próximo vídeo, né? Para tentar fazer vídeos curtos, rápidos, diretos e didáticos. Aqui a gente também, nesses princípios, a gente pode dividir em dois grandes elementos. Isso é doutrinário, né? Os concernentes ao Estado e os concernentes ao indivíduo. Basicamente é assim. Os concernentes ao Estado, ele vai falar mais sobre o Estado do que sobre o indivíduo. Ele vai te dar um mandamento sobre o Estado, né? Ele vai falar Estado faça, Estado não faça. Os concernentes ao indivíduo, ele vai falar assim: indivíduo faça, indivíduo não faça. É basicamente um mandamento assim. Então, quando a gente for falar dos princípios, de cada um dos princípios, você vai ver como vai ficar mais fácil de visualizar, né? Princípios concernentes ao Estado. A gente tem primeiro o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, a gente pode deixar ele no Código Penal e na Constituição. É mais fácil a gente ir no Código Penal porque ele é o artigo 1º, né? Começa ali no topo, né? Ele está descrito aqui, ó: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Basicamente o que ele está dizendo assim: para o Estado punir você, punir alguém, seja de qualquer forma, ele tem que estar na lei. Tem que ter uma lei prévia. O Estado ele não pode chegar e ser esse grande inquisidor e punir você por nada. Ele não pode ficar atrás de você para sempre. Então assim, tem que ter regras para esse grande expoente chamado Estado correr atrás de você. Dentro desse princípio vem um subprincípio, né? Muito importante também, o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, também no artigo, que é também extraído do artigo 1º, vai dizer da seguinte forma, né? Que basicamente só a lei vai definir o que é crime. Então não pode vir assim um presidente da república, não pode vir um prefeito, não pode vir uma norma como um decreto e falar assim: é crime tal atitude, é crime, deixa eu ver um exemplo esdrúxulo, né? Comprar telefone pirata. Telefone pirata é crime. Não pode um decreto chegar e fazer isso. Basicamente tem que ser a lei, tem que ser uma forma legal. Por isso que os crimes geralmente a gente vê no Código Penal, às vezes a gente vê no Código de Trânsito, no CT, no Código de Defesa do Consumidor tem alguns crimes. Então assim, veja, tá na lei. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei. O Código Tributário Nacional é outra lei. O Código Penal é uma lei que abrange vários crimes. Então só a lei, em sentido estrito, ou seja, é a lei mesmo que define o que é crime. O princípio da anterioridade, né? Também está no artigo 1º do Código Penal. A gente também consegue encontrar na Constituição, mas como eu falei, é mais fácil a gente se remeter ao Código Penal porque é o primeiro artigo, né? E se você olhar no Código Penal, basicamente, antes do artigo 1º vai estar escrito aqui, ó, anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, tem que ter uma lei, primeiro vem a lei,
e depois sua atitude é considerada crime. Não pode ser inverso, né? Primeiro você faz a atitude e depois vira lei. Porque se for dessa maneira, o Estado vai sempre perseguir você. Veja, a gente está em 2022, vamos dizer que em 2023 institua um crime, sei lá, de beber refrigerante de limão, algo, refrigerante ruim, né, de limão. Aí ele fala assim, todo mundo que tomar, que consumir, que comprar e vender refrigerante de limão, constitui crime, com pena tal, sei lá, de 6 meses a 1 ano. Um exemplo, né, um exemplo ruim, mas um exemplo. Aí ele vai correr atrás de você, que em 2022... comprava, vendia, distribuía esse tipo de refrigerante? Não, porque na época que você fazia tal conduta era legal, era definido como uma conduta positiva e correta. Agora, digamos que em 2023 institui essa regra que é proibido distribuir e vender, sei lá, refrigerante de limão. De 2023 para frente, quem distribuir e vender por a venda e tal, refrigerante de limão, estará incorrendo em crime, né? Mas, então a gente tem que ter essa regrinha. Primeiro vem a lei, depois vem a conduta. Não pode primeiro vir a conduta, depois vem a lei, senão o Estado vai estar sempre perseguindo você, né? E agora a gente vai pro terceiro princípio, né? O princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade a gente acha no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Basicamente, a gente tem o caput do artigo 5º, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Aí lá no 40 vai dizer assim, ó, a lei não retroagirá, salvo para se beneficiar o réu. Veja que o princípio da anterioridade, a gente já meio que citou isso, né? A lei primeiro... ela não vai voltar no tempo para atacar um indivíduo. Ela só vai atacar o indivíduo dali para frente, de quando constituiu a lei para frente. Se em 2022, nesse presente ano, constitui uma lei fazendo um novo crime, só vai ser punido pelo crime quem cometeu dali em diante. Veja que a lei Carolina Dickmann, que foi muito famosa naquela época, né, de distribuição de imagens, da distribuição de imagem, ele não chegou, a lei Carolina Dickmann, essa lei em específico, não chegou a atingir o agente naquele dia que a gente tinha distribuído as fotos dela, né, as imagens dela. Ele foi culpado por outro crime, mas não pela distribuição da imagem dela. Só depois de criada a lei, e dali em diante veio punir outras pessoas pela lei Carolina Dickmann. Aquele cara que distribuiu as fotos dela, ele pode ter sido punido por outras regras, mas não pela lei Carolina Dickmann. Veja como interessante é, né? Então, mas nessa parte do 40, né, da artigo 5º 40 da Constituição Federal, está descrito aqui, ó, salvo, vou botar em negrito aqui, salvo para beneficiar o réu. E aí a gente pode pensar da seguinte forma, né? Deixa eu tentar trazer uma forma mais simples de você pensar aí, de você ver como isso é feito, né? Vamos dizer que o legislador, os deputados, os senadores, eles chegam e falam assim, ó, vamos dizer que hoje em dia a pena de roubo de furto, o furto na verdade, vamos colocar agora, é de 10 a 20 anos de reclusão. 10 a 20 anos de reclusão. Aí, pô, pena dura, né? Chega em 2023 e fala assim, pô, eles se reúnem novamente, fala assim, pô, 10 a 20 anos a gente pegou pesado, né? Acho que a gente pesou muito a mão, porque tem gente que rouba aí, sei lá, um prato de comida, seja lá, tá roubando pequenas coisas, tipo um lanche, uma merenda, por necessidade, e aí fala 10 a 20 anos, mesmo que a pessoa pegue a pena mínima, é muito, né? Aí eles chegam lá, refletem e falam assim, pô, 10 a 20 anos a gente pegou muito pesado, o que a gente pode fazer? A gente vai... Vamos mudar isso, né? Vamos mudar aqui de, sei lá, 3 a 7 anos. Pô, 3 a 7 anos é um pouco mais razoável pra pena, né? Eles chegaram nesse consenso de que eles pegaram pesado demais. Só que teve gente nesse ano de 2022 que foi punido entre 10 e 20 anos. Aí, pô, o cara ali já foi punido, mas ele... por um consenso, por uma nova ideia do legislador, ele viu que ele pegou pesado. Mas para adequar a sociedade,
O que ele faz? A lei volta para salvar essas pessoas, porque a lei melhora a condição. Veja que de 10 a 20 é pior, mas de 3 a 7 anos é melhor. E a pessoa que provavelmente cometeu um delito menor, seja lá um furto de pequeno valor, um furto famélico, um furto de um valor pouco significativo, né? Aí essa pessoa pode ser contribuída. Então assim, a lei volta porque ela é mais benéfica. A lei vai falar assim, ó, a gente pegou muito pesado, então não vale a pena punir essa pessoa de maneira excessiva. Vamos retornar. Aí a lei volta para poder abarcar essas pessoas. E o princípio da humanidade, né? Esse princípio aqui é ótimo, porque basicamente assim, tá na Constituição também, lá no 47, né? Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento e cruel. Ainda mais em anos de política, né? Em anos quando os candidatos estão revendo aí suas ideologias, a gente tá falando assim, pô, deveria ter pena de trabalho forçado, os presidiários deveriam trabalhar, deveria ter pena de morte para tal crime, para crime A ou crime B. Mas você vê que tá na nossa Constituição, não tem muita conversa aqui, entendeu? A não ser que eles mudem a Constituição. Mas no Código Penal não vai ter um crime que declare pena de morte, pena de trabalho forçado, penas cruéis, né, de tortura, pena de banimento. Então assim, você veja que tá na nossa Constituição, já é o princípio da humanidade. A gente não vai ter crimes cruéis, crime com trabalho forçado, esse tipo de coisa o Brasil abomina. De maneira que abomina, não vai ter aqui. Então assim, é pacífico, não tem muita discussão. Quando você está estudando para uma prova, seja a prova da OAB, seja para concurso público, você vê lá falando sobre esse tipo de crime, que deveria instituir um crime com trabalho cruel, trabalho forçado, pena de morte. Não, assim, não vai ser válido simplesmente porque o nosso ordenamento jurídico bane esse tipo de crime. Até a Constituição taxativamente diz lá, não haverá crime com pena de morte, penas cruéis, de trabalho forçado, né? Veja que tudo que a gente falou até agora, esses últimos princípios que a gente falou até agora, legalidade, reserva legal, anterioridade e retroatividade e princípio da humanidade, ele está falando mais com o legislador, mais com o Estado. Ó, Estado, você não vai fazer crime com pena de morte, você não vai voltar para punir o réu, mas você vai voltar para beneficiar o réu. Primeiro você só vai punir o réu se tiver uma lei antes do crime. Primeiro tem a lei e depois vem o fato. Princípio da reserva legal, que no caso só pode punir se estiver na lei. Se não estiver na lei não vai punir. E tem que ser baseado de uma maneira legal, né? Tem que estar no nosso ordenamento jurídico, que é um ato antijurídico, né? E por isso tá fora da legalidade a conduta de uma pessoa para constitui um crime. Agora vamos aos princípios concernentes ao indivíduo, né? O princípio da pessoalidade a gente também encontra lá no... Vamos dar uma olhadinha aqui. 45, né? Nenhuma pena passará do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens nos termos da lei. Vamos ficar por aqui, né? Porque é muito fácil de explicar aqui. O princípio ele não pode passar da pessoa. A gente vê assim muitas vezes em filmes, né, em séries, que fala assim, geralmente tem aquela pessoa que é uma criminosa, um bandido, aí vem a mãe, o pai, o tio, a tia, geralmente a mãe, né, que fala assim, não, meu filho não merece isso, eu pago por ele. Só que aqui no Brasil não existe isso, só quem cometeu a conduta que deve pagar. A mãe do indivíduo, seja lá a namorada, a esposa, o marido, ele não pode tomar a frente e falar assim, e falar da seguinte forma, não, eu pago por ela, eu pago por ele a pena. Isso não existe, né? A pessoa que cometeu a infração, ela que deve ser punida. A pessoa que cometeu o crime, ela que tem que ser punida, né? Princípio da individualização da pena. Também está no mesmo artigo e basicamente a gente pode extrair do princípio da individualização da pena os seguintes dizeres. A pena ela tem que ser individual para cada pessoa. Se a gente colocar naquele exemplo do crime de roubo, né, uma pessoa que rouba um smartphone, que rouba um iPhone do ano, um iPhone 13 Pro Max, não sei, ela provavelmente pode pegar uma pena maior do que alguém que
roubou, sei lá, uma galinha, alguém que roubou um prato de comida, alguém que roubou, tipo, um salgadinho, um alimento um alimento numa mercearia, num comércio. Veja que são desproporcionais. Um iPhone 13 Pro Max, sei lá, deve custar em média aí mais de 10 mil, e quem roubou um salgadinho, um alimento, deve custar no máximo 10 reais, em alguns, dependendo do alimento. Então veja que a desproporção e até a adequação social, o caráter social, a gente vê de maneira diferente, né? A sociedade vê esse furto de maneira diferente. Então, assim, a pena tem que ser individualizada. Por isso que quando a gente vai nos crimes lá, a gente vê pena assim, pena de 2 a 10 anos. Porque a pessoa pode pegar entre 2 e pode pegar entre 10 anos. Pode ser entre 3 e 5 anos, entre 6 meses e 1 ano. Veja que tem esse espaço, né? Esse espaço da pena menor para a pena maior. E dentro desse espaço tem a individualização da pena, porque dependendo do seu crime, dependendo de como você cometeu o crime, aí dentro desse espaço o juiz vai observar e vai dizer assim, ó, você tem que pegar tempo de reclusão ou de detenção, dependendo do crime. Então é isso que você tem que ficar ligado. Por hoje a gente vai ficar com os princípios explícitos, depois a gente vai para os implícitos, que a gente não consegue ver com facilidade, né? Não está na lei, mas está extraído do ordenamento jurídico. Esse material vai ser disponibilizado, mas eu espero que vocês entendam de maneira rápida e fácil os princípios. Um bom dia.